Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintelli e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, tá começando o seu Resenha Express, primeira edição, rolando aí na tela para você. É isso aí, voltando em definitivo, o Resenha Express com vocês, pedindo aos amigos para não se esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal e ajuda a gente a engajar. Pedir também a atenção para uma outra coisa que é muito importante, que é deixar o hype nesse vídeo. O hype, você puxa o comentário para o lado, clica em hypar e você faz esse conteúdo e até mais pessoas. Então você ajuda a distribuir esse conteúdo. Muito importante o hype de vocês, tá bom, galera? Então, feito esses pedidos importantes, a gente vai falar um pouco aqui de Fluminense e a gente inicia aqui com uma pequena polêmica, né? O René, cara, o lateral René, foi muito criticado, né, pela fala dele após o jogo do Fluminense, né, contra a equipe do Mirassol, em que ele falou que os jogadores têm que também ser um pouco menos chato, respeitar mais a arbitragem, deixar apitar o jogo. Algo até que eu acho que ele não está errado. O problema foi o momento que ele usou para fazer isso, né? Acho que não foi o momento oportuno, embora o que ele tenha falado faz sentido, sim. E aí o Felipe Melo, né, fez uma declaração ao Sport TV, e na declaração que ele fez, ele criticou a fala do René, dizendo que ele está indo contra até o presidente do clube, né? Que fez as declarações, aqui, ó, vou até botar na tela para vocês, que fez declarações contra a arbitragem. Aí vou botar para vocês poderem ver a fala do Felipe Melo. Não vou colocar a fala, mas está ali a frase, ó. René joga contra o que o próprio presidente do clube falou depois do jogo. E aí o René vem aqui e fala, ó, vocês da empresa, ele não quis falar empresa, ele quis falar imprensa. Vocês da imprensa também têm que ter sabedoria para ouvir a entrevista e ouvir o que eu falei sobre o lance da falta. Né? Ele mandou aqui para o Sport TV o Felipe Melo. Por quê? Porque ele disse que foi falta, que não foi falta. Ele falou, ó, não foi falta. Mas a gente tem que parar de encher o saco da arbitragem, deixar os caras apitar o jogo. Então, o René respondeu o Felipe Melo no próprio vídeo do Felipe Melo falando aqui. O René é meio corajoso, né, de responder Felipe Melo, porque responder Felipe Melo realmente não é uma boa. Eu acho que o Felipe Melo cometeu uma falha ali, por quê? Porque o René, ele não falou, ele não foi contra a explanação do presidente do Fluminense, ele não disse que o lance foi faltoso, ele não falou isso. O que o René falou ali é que tem que deixar o árbitro apitar o jogo, parar de encher o saco do árbitro, ficar simulando falta o tempo inteiro, porque esse negócio de simulação de falta, de reclamação, atrapalha ainda mais a arbitragem. O René está certo de falar isso, na minha opinião. O problema é o momento que ele falou. Não era para ter falado aquilo naquele momento, porque naquele momento a gente tinha acabado de ser prejudicado. Então era hora de defender o Fluminense, até porque se a gente não defender o Fluminense, ninguém vai defender o Fluminense. Então, o erro do René foi a oportunidade em que ele utilizou para falar o que ele falou. Então, acho que esse foi o problema do René, tá? Então, ele rebateu ali o Felipe Melo na fala dele, o lateral René. Dando sequência, claro, uma informação sobre o Lúcio Acosta, ele teve ele sentiu, né, a mão dele lá, foi uma luxação, não teve fratura, nada de grave, e isso não atrapalha o jogador que está liberado para jogar. Muita gente me perguntando, pô, o que aconteceu com o Lúcio Acosta? Será que ele vai poder jogar o próximo jogo? Vai poder jogar o próximo jogo sim, não foi nada demais, tá? O jogador está à disposição já para o próximo jogo do Fluminense, então não se preocupem com o Bruxo Acosta, ele estará à nossa disposição para jogar. Galera, matéria interessante do GE aqui, uma informação legal do GE, com matéria com informação, podemos dizer isso, traz aí um pouco da estratégia do Zubeldia durante a data FIFA. Tá dizendo aqui, ó, as metas de Zubeldia para o Fluminense na primeira semana cheia de preparação. Isso é legal, ó. Ele vai falando que o técnico Zubeldia começa na sexta, né, o primeiro período completo de treinamento, que vai durar quase uma semana, né, por conta da data FIFA. Ele vai falando sobre isso aqui, que ele terá treinos desta sexta até a próxima quarta-feira, antes de iniciar um período decisivo com 5 jogos no Maracanã em um espaço de 21 dias, com a única exceção sendo uma viagem para encarar o Ceará no dia 2 de novembro. E aí vem falando aqui que ele pretende acertar a defesa, a grande questão em busca da consistência no time vencendo o sistema defensivo. O time tem a segunda pior defesa entre os 10 melhores times do campeonato, com 33 gols sofridos, somente o Bragantino em queda livre foi mais vazado. E aí vem falando aqui, e justamente a quantidade de vezes que
permitir o adversário irem à rede e prejudica o time contra as principais rivais. Aí vem falando mais um pouquinho aqui, ó. Encontrar soluções no banco. O Beldia chegou no Fluminense em meio à maratona das partidas e optou por manter a estrutura que vinha trabalhando com o Renato. Foi o que ele está fazendo atualmente, né? Dentro do que tem no elenco, é difícil imaginar que faça grandes mudanças nos 11 iniciais, nos 11 iniciais nas próximas semanas. O banco de reserva, no entanto, vem sendo uma questão. Sempre que precisou fazer substituições nas 4 partidas que teve, o time caiu de desempenho. Alguns do reserva que tiveram mais oportunidade, como o Soteldo e Santos Moreno, não justificaram em campo as escolhas. E aí ele vem falando que o Zubeldia, com esse tempo que terá, vai ter a primeira oportunidade de explorar melhor o elenco e levar novas alternativas para os jogos, como os jovens Riquelme, Felipe e os gringos Lavega e Lescano. Ou seja, é a chance essa semana de treino para Lavega, Lescano e Riquelme. Treinem muito, maluco. Treinem muito, aproveitem a oportunidade, porque ele quer observar vocês. É o que está dizendo aqui a matéria. O Zubeldia quer observar jogadores que ele não teve tempo de observar, tá? E isso é um objetivo principal do Luiz Zubeldia, tá? Além disso, ele fala dos apagões nos fins das partidas, que é um outro objetivo que ele vai atacar durante esse período, e o melhorar o aproveitamento fora de casa, né? Eu estou apurando essa informação sobre as possibilidades dos jovens, né? Agora com esse tempo que o Zubeldia vai ter de treinamento, mas assim, é claro que ele vai tentar conhecer mais os jogadores, é claro que ele vai tentar depurar mais o que ele tem no grupo, ele não teve tempo para isso, eu estou falando isso desde o início. O que o Zubeldia está fazendo é mantendo a estrutura tática do Renato, porque é o que o Marcão faz. Ele tem ali o apoio do Marcão para orientar, para atualizá-lo sobre o time. O Marcão deve estar falando isso, ó, professor. Esses caras aqui vinham jogando com o Renato, eu recomendo você manter, né, para não mudar muito a estrutura do time. Os que vinham entrando era XYZ, e ele está fazendo a mesma coisa que o Renato. Ele está escalando praticamente os mesmos jogadores, com exceção da titularidade do John Kennedy e do Lúcio, que agora são titulares, né? Mas ele tá, na hora de substituir, tá fazendo a mesma coisa, inclusive tá tentando fazer gestão de grupo. A entrada do Cano com 16 minutos de segundo tempo mostra que é uma gestão de grupo ali. Então, ele tá tentando manter isso para não complicar a gestão de grupo dele. Mas ele vai precisar tomar decisões importantes daqui para frente se quer que o Fluminense se classifique para alguma competição ou ganhe algum título. Isso é um fato e que ele não tem como fugir disso. O Zubeldia vai ter que tomar decisões que são amargas, que são impopulares internamente em prol do Fluminense, tá bom? Para fechar o Resenha Express de hoje, galera, uma informação exclusiva aqui do Resenha, informação dos bastidores políticos do Fluminense, né? Uma pessoa que é ligada a um grupo político de oposição do Fluminense disse que está uma verdadeira guerra nos bastidores para a formação de chapa, que inclusive pessoas de chapa de candidaturas contrárias estão assediando pessoas que estão tendentes a votar em um determinado candidato, né? A informação que eu tive é que o assédio é pesado, inclusive com oferecimento de cargos, né? E que tem candidato que está jogando todas as suas fichas para conseguir levar assinaturas de um grupo para outro. Pessoas que já estão comprometidas com determinadas assinaturas estão sendo assediadas para irem para uma outra candidatura. Isso está gerando uma verdadeira guerra de bastidores entre os próprios candidatos. Eu não coloquei o Mazella, por exemplo, nessa foto, porque a única informação que eu tive era que a única candidatura que não está tendo esse problema é a do Mazella. As outras estão num verdadeiro pé de guerra de bastidores, com essa coisa de tentar pegar daqui, pegar dali, fazer composição política de que, ó, se eu entrar, eu vou dar um cargo para você, para ciclano, né? Se eu entrar, eu vou te colocar como, sei lá, diretor esportivo do esportes amadores. Então, assim, tá uma luta nos bastidores. A informação que eu tive é que o Ademar Arraes é o único que tem já as 200 fichas, mas ele tá bem preocupado com a possibilidade de perder muitas fichas para outro candidato que tá no bastidor. Não é o candidato especificamente, tá, gente? São pessoas ligadas ao candidato, são os grupos políticos. Os três sabem que não dá para ter 3 chapas. Não vai ter 3 chapas de oposição do Fluminense contra a situação. Isso aí é inviável, eles sabem disso. Então, o que eles estão tentando fazer? Um está tentando tomar a assinatura do outro para poder ter a composição dele, né? E ser o candidato da oposição. Desses 3, 2 conseguem montar ficha, né? Mas no limite. Agora, 3 não conseguem. Então, a luta de bastidores está incessante e cruel, diria até,
como eu vi na última eleição, de certa forma, um pouco antiética nessas lutas de bastidores políticos do Fluminense, tá? A informação que eu tive é essa, que atores políticos desses grupos estão na luta, nos bastidores, uma verdadeira luta, meio uma guerra, para tomar a assinatura um do outro e formar uma chapa de oposição aí, né? Então tá isso daí. São as guerras de bastidores da política do Fluminense. E vale tudo, né? Eu lembro que na última eleição eu vi coisas assim do Arco da Velha, tipo assim, não vou nem entrar em detalhe aqui porque, né, sem citar nomes, mas coisas assim surreais, assim, pessoas que eram contra um grupo, de repente, por algum motivo, passou a apoiar o grupo, mesmo odiando pessoas do grupo. Enfim, política é isso. Esse foi o Resenha Express. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Hoje tem 5h30 da tarde, os três tenores, a nossa live, eu, Laranja e o meu queridíssimo amigo Sérgio Moretti do canal Vamos Tricolores. Canal Laranja Tricolor, Resenha Tricolor 1902 e Vamos Tricolores. Tá aí. Ainda é cedo, meus amigos. Fica a pergunta para vocês. Vamos lá, saudações tricolores, fiquem com Deus.